pedimos realmente, né, o amparo e a sustentação dos benfeitores e guias espirituais para que possamos realizar um estudo tão importante. Todos são muito importantes, mas nós sabemos que o tema reencarnação é aquele que leva a criatura a compreender a lei do seu próprio destino. Por isso, na minha concepção, é um assunto do qual eu acho que a criatura tem que estudar, até ela ter plena consciência desse processo, desse fenômeno. Quando a gente conversa na rua, né, as novelas agora tratam sobre a reencarnação, que as pessoas falam, é a reencarnação de fulano, é a reencarnação de cicrano, ele voltou. Várias novelas agora, nós começamos a perceber que esse tema vem sendo buscado, vem sendo discutido junto à sociedade. Algumas pessoas falam o quê? Reencarnação é coisa de espírita, né? Quem não conhece fala que é coisa, né? E isso aí é coisa de espírita. Espírita é que fala de reencarnação. Como se reencarnação, o tema reencarnação, fosse contemporâneo de Allan Kardec do Livro dos Espíritos, né? Como se o espiritismo tivesse criado a tese da reencarnação. Não é assim. Essa doutrina de vidas sucessivas, ela é muito antiga. Tem o nome de palingenesia. Palin é novo, genesia é geração, geração nova, nascimento novo. Essa doutrina palingenésica, ela é anterior a milênios antes do Cristo. Ela já existia. Podemos percebê-la nos livros sagrados, né, dos Vedas. Dentro do Mahabharata, que existe o Bhagavad Gita, que é a canção sublime, está lá, né, aquele belo, eu acho, estupendo diálogo de Krishna com Arjuna, o tempo todo demonstrando as vidas sucessivas, né, a possibilidade de retorno, até que ele vença aquele homem velho, né, o príncipe Arjuna, que tem dentro de si o seu próprio egoísmo, o seu próprio orgulho. Então, no Egito, os iniciados já estudavam sobre essas vidas sucessivas, a escola de Alexandria. Então nós vamos vendo que isso é milenar, isso é anterior já no Oriente, era um conhecimento já divulgado. A partir de Jesus, nós vamos ver que o mestre reafirma o conceito da imortalidade e dessas vidas sucessivas em vários trechos que nos são relatados pelos seus evangelhos. No evangelho de Mateus, está lá Jesus afirmando que Elias retornou ao mundo físico na pessoa de João Batista, que eles não o reconheceram. Então Elias, o profeta Elias, retornou como João Batista. No evangelho de João, nós temos um belo diálogo, que é Jesus com um fariseu do famoso Sinédrio. Sinédrio é o conselho supremo dos judeus. Nicodemos era mestre dos judeus, era um senador dos judeus, assim considerando. Esse senador, um doutor realmente, considerado mestre, busca na calada da noite Jesus, um singelo carpinteiro, que Jesus, na sua acepção da sua sociedade em qual ele estava inserido, ele era um carpinteiro. E Nicodemos, um doutor da lei. Então Nicodemos o busca na calada da noite e o chama de mestre. Olha só o reconhecimento já de Nicodemo. Então ele busca Jesus e diz assim: mestre, sabemos que tu vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, visto que ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Ele reconhece Jesus como mestre, como um doutor para instruir, e reconhece que ele está com Deus para fazer o que ele fazia. Somente alguém que se encontra em comunhão com o divino é capaz. E Jesus lhe responde: em verdade eu te digo
que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Para ver o reino de Deus é necessário que nasça de novo. Aí Nicodemos fez uma pergunta, né, em termos materiais, objetiva mesmo, na sua visão ainda muito matéria. Ele pergunta assim: como pode nascer um homem sendo velho? Pode, porventura, ele voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Ou seja, Nicodemos já era velho. Ele podia, para nascer de novo, ele tinha que entrar no ventre da mãe dele? É isso? Isso pode? Aí Jesus diz: em verdade te digo que quem não renasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, e não te admires que eu tenha dito que é preciso que nasça de novo. Então vamos perceber. Quem não renasce da água e do Espírito. A água, naquela época, era considerado o elemento gerador absoluto de tudo. Todas as questões materiais provinham da água. Nós mesmos vivemos, né, antes de vir à Terra, na barriga da mamãe, dentro do líquido lá aminoácido. Então nós vivemos, nossa vida é água. Então naquele tempo, a água simbolizava a natureza material. E o Espírito, a natureza intelectual. Então ficaria mais ou menos assim: se o homem não renasce com o seu corpo, a sua matéria e com a sua alma, não pode ver ou não pode entrar no reino de Deus. Água, matéria, espírito, né? A sua inteligência. Matéria e o espírito. Não pode nascer de novo. Entrar no reino de Deus. Aí a gente começa a pensar, né? Reino de Deus. O que é o reino de Deus? Reino de Deus é uma expressão evangélica. O que as pessoas dizem? O reino de Deus está dentro de você. O que é esse reino de Deus? Reino de Deus é uma situação de felicidade plena, é uma situação de completude, é um espírito de consciência daquele homem que já se auto-encontrou, que já se auto-realizou através do autoconhecimento. O reino de Deus é essa sensação de já compreender a lei do encadeamento do próprio destino. Ele não tem mais aquela ansiedade, não tem o temor, ele já compreende. Esse é o reino de Deus. A criatura que tem o reino de Deus em si, ela tem aquela paz, aquela tranquilidade, ela tem a consciência de si mesmo. Então, quando Jesus fala que é necessário nascer de novo para esse reino de Deus, ele diz que uma vez somente não vai ser possível você ter essa sensação de felicidade, de vida ideal que todos nós buscamos numa única vez. Por mais longa que tenha sido essa vida, ela é muito curta. Então, no primeiro momento, a gente entendeu que isso é anterior ao Espiritismo, anterior ao Cristo, e entendemos já nascer da água e nascer de Espírito. É o corpo, o Espírito se unindo à matéria. O que é a matéria? É o laço que prende o Espírito. É necessário. Pô, mas será que é preciso mesmo? Não poderia resolver isso então no plano espiritual? Mais adiante nós vamos responder essa pergunta. Vamos então ao Livro dos Espíritos, na questão muito parecida com a 167, que a companheira leu, a Wanda, a questão 132, quando Kardec pergunta assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo? Qual a finalidade? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Chegar à perfeição. Para uns vai ser inspiração, para outros missão. Visa ainda outro fim, para todos, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Bem, então qual é o objetivo da encarnação, de vidas sucessivas? Chegar à perfeição. E você tomar parte e suportar a parte que lhe toca na obra da criação. O que é a obra da criação? É o mundo, são os planetas. Mas vamos botar a Terra. Vamos colocar a Terra, o planeta Terra, como uma casa do qual a gente mora, que tem vários irmãos. Tem um que dorme o dia inteiro,
Tem um que suja tudo e não faz nada, mas já tem aqueles mais conscientes que já arrumam o próprio quarto, pelo menos. E tem outros que têm uma consciência maior, que já vão buscar auxiliar todo aquele grupo. Ou seja, fez no trabalho, ou seja, trabalho material, ou trabalho intelectual, ou mesmo financeiro, para que aquela casa e aquela família progrida, para que os irmãos continuem a estudar, para que os irmãos tenham uma boa colocação, para que os irmãos tenham uma vida mais digna. Essa é a parte que nos cabe na criação. O mundo está sob a nossa responsabilidade. Transformar esse mundo de prova e expiação em mundo feliz, cabe a gente. Qual é a parte que te cabe na criação? É uma parte simples. Cuida da tua parte, cuida dos teus pensamentos, cuida da tua casa, cuida da tua rua, participa, né? Ou seja, através de atos de solidariedade, fraternidade, sentimento, a própria inteligência, quantos cientistas estão ajudando, o mundo vai ter que progredir. Tudo progride, o nosso mundo terá que progredir. Essa é a parte que nos cabe participar dessa criação. E a perfeição, chegarmos à perfeição. Então nós vamos, no Livro dos Espíritos, Kardec, quando pergunta se Deus fez uns espíritos maus e outros bons, né? A pergunta, se nós fôssemos traduzir hoje, né, no Rio de Janeiro, ficaria assim: Deus preferenciou uns, né? Falou assim, aquele ali é o cara que vai vir dar certo e outro não vai dar nunca certo. Existiu essa escolha meia, né? Ele patrocinou a melhoria? E os espíritos responderam, não. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, tanto com propensão como o bem, quanto para o mal, dependendo unicamente da sua vontade. Simples e ignorante. Ignorante é aquele que ignora, é aquele que desconhece, aquele que não conhece, que não tem o saber. E simples, descomplicado. Nós é que somos complicados. Os espíritos na sua criação são simples, são descomplicados. Simples e ignorantes, então nós encontramos a origem dessa criação. E qual a finalidade, o fim dessa encarnação? A perfeição. Simples e ignorante para espírito perfeito. Perceberam? Então existe o que é aqui no meio? Um hiato. Um hiato que vamos já de convir, bem longo. De vida de simples ignorância para perfeição. Como é que esse hiato é preenchido? Os espíritos nos falam que esses espíritos, eles não são iguais, né? Os espíritos não são todos iguais. Eles se diferenciam por uma hierarquia, através de ordens. Uns são considerados, de uma forma geral, os espíritos separaram essas ordens em 3 grandes ordens. De uma forma geral, existem as suas matrizes. A terceira ordem são os espíritos ainda imperfeitos. Aquele que tem a predominância da matéria sobre o espírito. Aquele que ainda tem a propensão ao mal. Esse é um espírito imperfeito. A segunda ordem são já os bons espíritos. Aquele que o espírito predomina sobre a matéria. Ele já valoriza mais as coisas do espírito que do corpo. E ele já tem o desejo pelo bem. Percebe que é o desejo? Tem o desejo já pelo bem. E a primeira ordem, a ordem absoluta, são os espíritos puros. Aqueles que já atingiram a perfeição em sua absoluta grandeza, tanto em termos de intelectualidade como em termos morais. Que nós sabemos que o espírito, ele necessita da asa do amor, que é a asa moral, e a asa da sabedoria, a asa do conhecimento. Então, esse espírito puro, ele chegou a esse grau de perfeição. Se ele chegou ao grau de perfeição, ele não precisa mais ser provado. Ele não precisa mais retornar para mostrar o que ele conhece, porque ele já demonstrou. Então, como os orientais falam, ele saiu da roda de Sansara, que é aquela roda que encarna, desencarna, encarna novamente, vai e volta. Sansara, vai e volta, várias vezes. E nós podemos perguntar, né, Kardec perguntou, na questão 625, a mesma pergunta que ele faz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo?
Então nós tivemos aqui na terra um espírito puro. Quem foi que Deus enviou? Nós sabemos, foi Jesus. Jesus foi esse modelo, foi esse guia de perfeição que veio nos instruir na prática. Na prática. São exemplos. Então não nos faltam exemplos, não nos faltam lições. Na maioria das vezes nos falta mesmo consciência de nós e muita boa vontade, porque o guia está aí. Então quando eu quero, me localizar nesse ato de simples ignorante, e lá na perfeição eu encontro a figura do Mestre Jesus, eu já sei que eu vou ter que caminhar muito, não? Simples ignorante não mais, nós não somos mais espíritos simples e ignorantes, Nós já temos várias conquistas, não podemos negar isso. Nós aqui nos encontramos numa assembleia de espíritos simples e ignorantes nas suas primeiras encarnações, mas nós estamos aí nesse caminhar, nós estamos caminhando. Aí nós perguntaríamos assim, para chegar a um espírito do naipe de Jesus, do qual é a finalidade da encarnação, uma encarnação é suficiente? Sejamos sinceros, uma encarnação só, vocês acham, mesmo que vocês vivam 150 anos, porque mais do que isso, só Matusalém, e não foi comprovado, vocês acham que conseguem adquirir todas as virtudes de um Cristo? Não. Se vocês não conseguem, aonde está a justiça de Deus então? Porque Ele conseguiu. Se Ele conseguiu e eu não consegui, Deus não foi mais justo, porque as condições então não foram as mesmas. Então é quando a gente começa a perceber que não há privilégio nenhum, que Jesus, que Bezerra de Menezes, Leon Denis, Allan Kardec, Santa Maria, todos os santos espíritos que vocês entendem na mentalidade como superiores, passaram por esse mesmo caminhar. Foram criados simples e ignorantes e caminham até encontrar a perfeição. Com custo de muito trabalho, de vidas de abnegação, vidas de sacrifício, vidas de anonimato, vidas de estudo. Quantas pessoas te conhecem que estudam, se dedicam? É o resultado, isso vai gerar conquistas. Então isso não tem salto, a natureza não vai dar esse salto. Então eu estou muito atrasada, igual aquele aluno, já que eu estou atrasado, eu vou ficar por aqui mesmo? Não estamos atrasados, não, nós estamos de acordo mesmo com o nosso nível, no nosso nível de desenvolvimento. Jesus não nos estranha, não, nós estamos no nosso grupo mesmo. Uns vão antes, outros vão durante, os outros não vão depois. E a vida é aquela sinal, é igual a escada de Jacó. Um me puxa, eu puxo o outro, e a gente vai caminhando. Então é quando a gente começa a perceber que não tem privilégio. Outra coisa que os espíritos falam, pode algum espírito se conservar eternamente na ordem inferior? Pode ficar, nasceu inferior, está lá na ordem inferior, ele fica lá a vida inteira? Não. Todos os espíritos irão progredir. Todos. Percebem que todos vão, é lei do progresso. Então aquele que hoje mata, aquele que hoje comete barbaridade, aquele que rouba, sabe o que ele vai ser? Vai ser espírito puro. Ele vai ser mentor. Ele vai ser um anjo de candura, porque é da lei. Vocês perceberam? Por isso que os nossos mentores têm paciência. Paciência, porque já conquistaram o entendimento que nós vamos andar. É igual aquela criança que começou a escrever as primeiras letras, que caiu a borracha, aí daqui a pouco caiu o apontador, aí daqui a pouco caiu o lápis, aí você pega, vai meu filho, escreve, aí aquela letra aquela bolinha, você fala, esse cara não vai. Ele vai. Não vai? A gente sabe que vai. É a gente que é ansioso, que acha que ele não vai. Vai, todo mundo vai aprender aquilo ali sim. Então, da mesma forma, nós não teríamos condições de ser mentor espiritual, que eu ficaria, bora? Mentor não, ele sabe que nós vamos, que faz parte do aprendizado. É tranquilo, aquilo é tranquilo, no sentido que é da maturidade de cada um.
Outra coisa que eles nos dizem, que não é possível o espírito degenerar. Ou seja, o espírito ele estaciona, mas ele não retrograda. Vamos imaginar um colégio, né, uma escola. Aquele aluno que é aplicado, aquele aluno que é diligente, aquele aluno que é responsável, a vida escolar dele é uma maravilha. Vai em flauta, ele não tem problema, ele é aplicado, ele chega em casa, ele estuda, ele quando fica maior, ele busca curso de verão, ele faz curso intensivo para acelerar a vida acadêmica dele. São esses alunos. Já outros são alunos relapsos, rebeldes, revoltados. O que eles fazem? O que acontece na vida acadêmica deles? Reprovam. Eles são reprovados? Reprovado 1, 2. Ele retorna para a série anterior? Não. Eu não conheço o aluno que repetiu na 4ª série e voltar para a 3ª. Não acontece isso. Ele pode ficar naquela 4ª série ali até ele ser jubilado, que o colégio jubila às vezes. Ou então, os professores vão sentar junto e vão empurrar ele para frente, porque voltar não tem como. Então, o espírito estaciona até um determinado tempo, que a lei vai vir buscá-lo em tal situação, por afinidade, e vai fazê-lo com que progrida. Ele vai estacionar, ele tem essa liberdade, é muito relativa, né? Então, retroceder, jamais. Nós vamos, então, percebendo que a escola é a mesma para todos nós. Todos nós estamos na mesma escola. O que nos diferencia, então, um dos outros? As séries. Uns estão mais adiantados do que a gente, sabem mais. Outros estão mais atrasados do que a gente, outros estão como a gente mesmo. Uns estão adiantados numa disciplina mais do que a gente, mas em outra disciplina ele não está tão bem assim, não. São essas séries diferentes. É quando a gente vai começar a perceber quantas crianças, né, nós conhecemos que têm uma conquista de olhar, de maturidade, maior do que os pais, do que os avós. Não é isso que vai explicar essas diferenças do espírito? Quanta gente a gente conhece? Essas ideias, essas diferenças morais dentro da mesma família, uma diferença intelectual que a gente percebe, mas não é um gênio, nasceu um gênio. Será que Deus privilegiou alguém para nascer um gênio? Ou aquilo é uma conquista daquele espírito, naquele assunto, naquela habilidade? São essas ideias inatas. O que o Platão disse? Aprender é recordar-se. Quantos de nós, ao ler o livro da doutrina espírita pela primeira vez, não nos causou menor sensação de primeira vez? A gente olhava, né? Eu já conheço, isso aqui eu conhecia, não sei como, mas eu conhecia isso. Essa sensação de já vi, né? Que você quer colocar. Já passei por isso. Então é quando essa lei, né, que Leon Denis diz que é a lei circular, tudo já existiu. Cada ser vai gravitando em torno de órbitas, de ordem, de círculos e vai evoluindo. É uma espiral crescente, né, para cima. É a evolução do ser. Tudo já existiu. Tudo. Tá? É o retorno, é o apurar, é o melhorar. Kardec, né, no túmulo de Kardec está escrito uma frase, né, uma famosa, porque ela é a pura, ela é a síntese, né, dessa ideia da reencarnação. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Esta é a lei. É a lei de justiça. É a lei do progresso. É a lei que a gente encontra a misericórdia divina nessa possibilidade. Para uns entendem que é um sofrimento, para outros é abençoada reencarnação. Nós vamos então perceber que nós somos herdeiros, o homem é herdeiro de si mesmo. Eu não herdo de ninguém, não herdo de mim mesmo. Eu levo as sementes quando vou e trago as minhas sementes.
E essas sementes vão dar frutos. Que frutos são esses? Frutos relativos às minhas escolhas. Podem ser bons frutos ou maus frutos. Junto a essas sementes que eu trago da outra vida, que é o passado, eu adiciono o presente, o hoje, criando novas situações, gerando novas expectativas para o espírito. Olha só, o passado vem com os seus frutos, desencadeando uma série de coisas que você fala assim, eu não dei motivo para que isso acontecesse. Foi lá atrás, essa semente do passado. E hoje eu tenho presente criando novas situações. Ou essas novas situações vão piorar mais ainda, porque eu vou me afinizar com o passado, ou elas vão atenuar. E esse passado com o presente vai dar origem a quem? Ao futuro. Ao futuro mesmo. Longo ou aqui muito próximo. Ao futuro. Então nós vamos percebendo que essa escolha do caminho do Espírito, como ele vai andar nesse ato, se ele vai escolher o caminho do mal ou se ele vai escolher o caminho do bem, é uma opção dele. A misericórdia divina nos dá a liberdade de escolha que ninguém deve abrir mão. Ser humano nenhum em sã consciência abre mão dessa liberdade. Liberdade de escolher. E escolhi sim. E o meu caminho é resultado das minhas escolhas. O que é o meu destino hoje? O meu destino hoje é o somatório, é o total das minhas escolhas de longo tempo atrás. Por isso que a gente olha para a criatura e fala assim, mas meu Deus, ela é tão boazinha, ela desde pequenininha e tem esse destino. Eu estou vendo o Espírito hoje. São os frutos da semente do passado dando seus resultados. E a lei é da lei e vai se cumprir a lei. Então nós vamos perceber que nós temos essa maravilha que se chama livre-arbítrio, que se desenvolve na medida que o Espírito toma consciência de si mesmo. Quanto mais consciência você tem de si, você tem maior livre-arbítrio. A criança pequenininha, eu decido o que ela come, eu decido o que ela bebe, eu decido o que ela vê na televisão, eu decido que roupa ela coloca, eu decido aonde ela vai e aonde ela não vai. Não decidimos? Decidimos tudo. Ela é direcionada. Com o passar do tempo, do qual ela vai ganhando experiência, ela passa a decidir. As roupas, as amizades, o horário que vai, ela passa a ter essa liberdade maior. Só que essa liberdade dela vai estar relacionada a uma responsabilidade. E nós vamos cobrar dela essa responsabilidade. Então, liberdade e responsabilidade sempre foi um binômio, né, de proporcionalidade. A tua liberdade é proporcional à sua responsabilidade. Quanto mais consciência de si você tem, o que é consciência de si? Mais responsabilidade com a tua vida, maior a tua liberdade. Muitos espíritos encarnam e desencarnam sem a menor consciência do processo. Eles são atraídos por esse fluxo. Porque quais são as leis que nos presidem? As leis magnéticas de afinidade e simpatia. Eles são empuxados mesmo. Eles encarnam. Não decidem quase nada. Tem os mentores que vão decidir por ele. Com o passar do tempo, que o espírito toma consciência de si, você começa a participar do seu projeto reencarnatório. Você já faz as suas escolhas, você já não é mais uma criancinha. E você, como espírito, não abre mão dessa dignidade que é participar das suas próprias escolhas. Então nós vamos perceber que esses espíritos, mesmo, né, conhecendo o caminho do bem e do mal, ele vai ganhando o quê? Vai ganhando experiência. Mas eu matei, eu roubei. Mas ganhou experiência. Então o que adianta? O que era antigamente que as pessoas falavam? Eu pequei. Aí ficava, pequei, minha culpa, minha sagrada culpa, batendo no peito. O que adianta isso? Chora. Saiu do lugar alguma coisa com o teu choro? Não. Tem a hora de chorar, tem a hora de reconhecer e tem a hora de quê? Meter a mão na obra e vamos embora consertar isso aí. Não é assim?
Eu me lembro sempre daquela história, a criança derrubou lá na toalha limpinha o leite. Toalha limpinha. Ele chorou, falou para a mãe assim, mãe, me perdoa, me desculpa. A mãe falou assim, pede desculpa e perdão 7 vezes. Ele pediu 7 vezes. Aí a mãe perguntou assim, ficou limpa a toalha por causa disso? Ele não. Então agora você levanta e vai lavar. Prático, né? A vida é assim. Ficou limpo? Não. Só se conscientizou que você vai ter que lavar. Você vai lavar aquilo do qual você sujou. Você vai harmonizar a lei pela qual você infringiu. É da lei. Então, é necessário esse novo corpo para colocar em prática as ideias, né, que o espírito adquiriu na erraticidade. O que é a erraticidade? Para quem não sabe, né, a erraticidade é o período entre uma encarnação e outra. Né? Vamos botar para cima, para baixo. Não. Entre o espírito, né, desencarna, ele fica na erraticidade, retorna ao corpo físico. Erraticidade é esse espaço, é essa lacuna que fica. Quando o espírito está na erraticidade, que a gente fala assim, fulaninho desencarnou, agora ele vai descansar. Né? A gente não pensa? Tem uma vontade de descansar, não tem, gente? A gente tem uma preguiça nativa. Agora vou morrer, agora sim eu vou descansar, o descanso merecido. A gente não diz que é descanso merecido. Não é não. O único momento que o espírito descansa é quando ele está, né, se aproximando do momento de concepção, até o nascimento dele é o momento que ele dá descansado. Fora isso, o espírito é trabalho. Porque quem descansa é o corpo físico. Nós somos uma centelha divina e Deus não descansa. Se meu pai não parou, eu também não posso parar. Não foi isso que Jesus nos disse? Meu pai trabalha até hoje e eu tenho que trabalhar. Quem descansa é o corpo físico. Nós temos que botar isso na nossa cabeça todo dia. Para no momento que desencarnar, não resolver ficar dormindo, por se autossugestionar. Você se autossugestiona e dorme mesmo, hein? Então, quando a gente for dormir toda noite, a gente fala assim, meu pai, que meu corpo descanse, né? Que meu corpo refaça as suas energias, mas que meu espírito possa estar em contato com espíritos superiores, com mentores e benfeitores, em estudo, em trabalho, em atividades que me levem ao progresso. É esse que deve estar na nossa vontade. Essa vontade impulsionando para que o espírito seja vigil. Nós vamos perceber, então, que esse momento de erraticidade não é descanso, é um momento de meditação, é um momento de reflexão. Então, nós vamos colocar assim, nós, quando encarnados, nós estamos no sopé de uma montanha. O que é o sopé de uma montanha? A base de uma montanha. Quando a gente está na base da montanha, a gente vai ver o que? Aquele nevoeiro, né? Uma montanha muito ensombrecida, não tenho como olhar. A montanha está ali me fazendo sombra. Quando eu desencarno, é como se eu tivesse na erraticidade ido para o cume dessa montanha. E quando eu chego no cume dessa montanha, eu olho assim e falo, olha o caminho que eu percorri. Eu vejo, tá vendo aquela hora que eu tive dificuldade? Porque tinha aquela pedra ali. Olha só como é. Mas não tinha nada, eu exagerei, era só um galinho. Aí a gente tem uma visão diferente. Porque o espírito na erraticidade, ele está livre da ilusão da matéria. Ele sabe que ele não carregou o dinheiro, ele sabe que não carregou os familiares que ele gostava, ele sabe que não carregou os títulos dele de doutor. Então as ilusões da matéria sumiram. Então a visão dele é muito mais objetiva. Aí, quando ele olhou o que ele percorreu, ele fala, pô, mas eu tenho que chegar lá. Então, ele está na parte mais alta. Pô, para chegar lá, eu vou passar por ali, vai ter aquele outro vale ali, aquela outra situação ali, mas vai ter um recato ali. Aí, ele começa a raciocinar e elaborar melhor aquele programa para quando ele descer. Ele organiza, de acordo com os obstáculos que ele já percebeu. Então, ele se organiza, ele vai escolher as provas da qual ele necessita realizar, que são as suas dificuldades. Como um aluno. O aluno que é excelente em português,
Vai ficar estudando português para fugir de matemática que ele está ruim? Não, só se ele quiser repetir de ano. Quando ele tem responsabilidade, ele fala, não, essa matéria eu estou boa. Olha, eu estou muito ruim mesmo em matemática. Querendo ou não querendo, eu vou ter que me dedicar a estudar matemática. É assim que o ser responsável aprende. Então ele não vai vir aqui para vivenciar aquilo que ele já conquistou. Aí é mole. Mas tem espírito que escolhe isso sim. Ele só se atrasa, porque ele tem o quê? Livre-arbítrio, liberdade de escolher, que Deus dá a todos os espíritos. Ah, mas eu vou nascer então, né? Eu tenho resgate a fazer, eu vou nascer numa situação que não me incomode nada. Vai perder tempo, vai vir na vida só para passear mesmo, pensando que isso aqui é um jardim de flores. Está perdendo tempo, perdendo o momento de ficar feliz, porque há de convir que a Terra ainda é um planeta de prova e expiação. Então o espírito, ele retorna à carne com o programa reencarnatório. Olha só, mas ele tem esse livre-arbítrio para executar ou não. Não executou. Reencarnou, chegou aqui, não resistiu, né? Pediu, ele tinha problema no vício, pediu para reencarnar num local com vício. Né? O espírito que reencarna com relação a vício, o que ele tem que trabalhar? Resistência. Está precisando trabalhar resistência. Não resistiu, sucumbiu. O problema dele era com poder. Na hora que ele se viu com poder, se embaralhou, se complicou mais ainda. E agora? Aí ele vai pedir o quê? Acabou? Vai para o inferno? É assim? É assim que a gente faz com o nosso filho, quando ele não completa alguma execução que a gente pediu? A gente elimina ele? Não, né? Ele vai pedir a bênção de quê? De uma nova reencarnação. Por isso é uma bênção. Porque o remorso queima um espírito. Queima. E só na prática, na matéria, vai ser possível colocar em prática as reflexões desse espírito. Trabalhar as paixões, trabalhar o ouro, trabalhar o poder. Um espírito que precisa passar pelo gênero de um desencarne com violência. Como é que ele vai fazer isso no plano espiritual? Primeiro que no plano espiritual não tem desencarne, muito menos com violência. É uma necessidade do espírito passar. Como é que no plano espiritual ele vai trabalhar a posse do ouro? Não tem ouro no plano espiritual. Como é que um espírito que fez e aconteceu vai consertar aquelas relações que ele destruiu no plano espiritual? O problema é ele vir com essa decisão e executar. Por isso é difícil, porque quando você chega aqui na matéria, você é envolvido, né, pela teia da ilusão. É complicado, gente. A gente se distrai muito. A gente fica aqui meio, né? Ai, que bonitinho. Ai, que legal. A gente fica assim meio perdidinho. A gente esquece. Chico Xavier fala que ele diz assim, algumas pessoas pedem assim, eu queria era desencarnar. Eu queria era me embora, né? Queria me embora mesmo. Vontade de puxar o cordão do ônibus e falar, para que eu quero descer. Ele fala assim, desencarnar para quê? Para entrar outra vez na fila? Pleiteando um novo corpo no mundo? É muito difícil ser criança. O período infantil é uma espécie de doença para o espírito. Até que o espírito se encontre consigo mesmo, já se passaram 18, 20, 30 anos. Vamos aproveitar ao máximo. Se já estamos aqui, vamos permanecer pelo tempo que nos seja possível. Uai. Né? Uai, de Chico Xavier, não pode faltar. Então, o que é desencarnar? É voltar para a fila novamente, porque não vai concluir. Nós não somos completistas ainda. Aí vão pedir corpo de novo, aí vamos entrar na fila. Está complicado, as pessoas só querem ter um filho, 2 filhos. Vaga, tem muita no Oriente que está abrindo, tem muita vaga no interior do Piauí, com todo respeito ao Piauí, mas está mais quente do que o Rio de Janeiro. Aquela família estruturadinha, que por pior que seja, nos organizou, olha, a fila é longa, hein?
Então, pelo menos a gente já chegou aqui, vamos pensar. Não é assim que ele tem que pensar? Aí ele fala da fase infantil, realmente, a gente entra aqui como um escafandro, a gente mergulha aqui nesse corpo e fica pensando, parece uma borboleta, não parece uma borboleta no parque? A gente passeia para lá, a gente passeia para cá, a gente não tem consciência de nada, está tudo muito bom, aí a gente canta aquela música assim, deixa a vida me levar, e a vida lá vou eu. A gente vai assim mesmo, como mariposa, brincando. Quando é que o espírito toma consciência? Quando a gente leva aquele solavanco através da dor. Aí a gente acorda e descobre, opa, isso aqui não é passeio empaquetado domingo de manhã. Porque o espírito tem consciência das provas que ele pediu. Ele tem consciência, porque foi ele que pediu. Eu pedi para vir naquela família, eu devo ter bebido água que passarinho não gosta. Não bebeu não, porque a sua noção era sem a ilusão da carne. Você sabia que a tua necessidade era aquela família, sim. Por isso você pediu. Você tinha, naquela época que você estava sem essas pressões da ilusão, a sua consciência, junto com o seu mentor, foi lógica, meu filho, a tua dificuldade é essa. Vamos ou não vamos? Nós vamos te dar apoio. Você falou, vamos. E você veio. Aí agora você fica, eu sou uma vítima, ninguém me compreende, o mundo é horroroso. Agora, tem espíritos de inconsciência? Tem. São esses espíritos mesmo adormecidos. Ele vem e volta, não se dá conta nem do fenômeno morte. Recebemos esses irmãos aqui na casa espírita, em sessões de desobsessão, e eles não se perceberam nem do fenômeno. Estão ligados àquelas questões ainda muito da matéria. Mas nós outros, já sabemos sim, gente. Né? A gente já sabe sim. Então, quantas vezes, né, a gente fala assim, se eu pudesse, eu voltaria uns anos atrás e faria diferente aquilo ali. Vamos pensar, a gente não faria isso? Se eu encontrasse fulano hoje, eu falaria de uma outra maneira. Se eu pudesse, se tivesse oportunidade, né, daquele filho pequeno, hoje eu já faria de uma outra maneira. A minha visão hoje já é outra. A minha compreensão hoje já é outra. Se eu pudesse. Queria tanto poder voltar uns anos atrás. Quanta coisa eu faria diferente com a experiência que hoje eu tenho. A gente acha, né? 20 anos depois a gente se acha com muita experiência. Tem solução? Tem. Reencarnou, né? Reencarnou, o seu altivo falava muito do reencarnou. O pessoal reclamava muito. O que eu faço? Ele, só uma solução. Reencarnou. Volta e faz melhor. Então é a situação do reencarnou. Vocês querem reencarnou? Eu não quero por enquanto, estou muito bem. Né? Passo. Acho que o reencarnou ainda não é a minha solução. Então, por isso é tão importante a gente valorizar, né, essa oportunidade abençoada da reencarnação. Oportunidade abençoada, sim. Você já imaginou quando a gente faz uma bobagem? Quantas, né? Uma bobagem, olha que legal que eu falei. Uma bobagem. Que a gente não dorme. Já tiveram isso? Que tu não dorme, a consciência martela, não tem juiz pior do que aquilo ali, martela. Se eu pudesse voltar, eu não teria feito isso. Então, a reencarnação é essa oportunidade. Podemos voltar. Mas não é voltar para repetir. Não é voltar sem a consciência do que fez fazer. É voltar com essa determinação. Por isso é importante que a gente estude, que tenha bastante esse conhecimento, para que isso se fixe na fibra da alma, como uma determinação. Essa vontade é a chefe de todos os departamentos. Essa vontade tem que ser fortalecida. Não é aquele, eu quero acordar às 7 horas da manhã para caminhar, né? Mas se o relógio despertar, eu bato nele e mando ele parar. Não, né, gente? É aquela vontade, eu vou mesmo. Bota um palitinho, eu vou. Primeiro dia é mais difícil, o segundo também. Vai chegar uma hora que você vai fazer o quê? A conquista dos horários. Com
Quantos de vocês demorou para fazer a conquista do horário da reunião da manhã? Voltem lá atrás que vocês vão lembrar. São conquistas. As pessoas ligavam para casa, vocês arranjavam outros compromissos, dava dor de cabeça, dava piriri, até conquistar um horário. Tudo é conquista do espírito na encarnação. São conquistas. Conquistar um trabalho. Eu queria trabalhar no centro espírita, ajudar alguma coisa, mas não tem espírito de comprometimento. Eu vou lá ver como é que é. Né? O que Caibar Schutz fala para a gente? Aliste-se. Não espere ninguém te convidar. Se inscreva no trabalho com espírito de comprometimento, espírito de continuidade. Para você não ficar como essas mariposas que ficam posando de galinha em galinha e não fazem nada. É essa a ideia que a gente tem. O que nós somos como espírito? O mundo, a obra da criação, depende da minha parte. Eu não vou resolver o problema socioeconômico do Brasil, de saúde. Eu não vou fazer nada disso. Não tem essa pretensão. O que eu posso fazer? Eu posso fazer, essa gotinha aqui, essa gotinha é minha, e eu vou ter comprometimento com essa gotinha. Porque é assim que eu posso participar. E posso inspirar que outros também participem. Então nós vamos perceber essa valorização da reencarnação, que a vida do espírito, né, o seu destino, ele, ou de dor, se eu tenho um destino, uma vida de dor, ou se eu tenho uma vida de felicidade, ele é um resultado das minhas escolhas. Então nós vamos observar uma conexão. Escolha, resultado. Escolha X, resultado X. Escolha Y, resultado Y. Há uma conexão. Que conexão é essa? Relação de lei. Causa e efeito. Fico mais responsável. Como é que você conhece um espírito, a maturidade de um espírito? A maturidade de um espírito se faz pelas suas escolhas. Você conhece um espírito pela escolha que ele faz. Aprender a escolher é uma conquista. Vocês reparem que da hora que vocês acordam, a hora que vocês dormem, vocês realizam escolhas dos mais diferentes setores, tanto a nível material como espiritual. Vocês fazem escolhas. E tem gente que não quer fazer escolha, quer transferir as escolhas. Ele não vai conquistar, aprender a fazer escolha. O que você quer comer? A gente pergunta assim, bota aí o que você quiser para mim. Será que a pessoa é tão simples? Ela é simples ou ela não quer escolher nem o alimento que ela vai comer? Ela não sabe, não quer parar para pensar o que ela gosta. Qual cor que você quer? Qualquer uma para mim tá bom. Que simplicidade é aquela criatura. Será? Faz meu prato. Escolhe a minha roupa. Você decide que livro eu leio. Eu não tenho, não tenho essas coisas não, você mesmo escolhe. Será, gente, que isso tudo aí é conquista de simplicidade ou é medo de fazer escolha? Porque quando dá errado eu falo assim, mas também, né, quem botou meu prato foi ela. Eu transfiro a responsabilidade, mas não tem jeito para transferir não, porque quem vai comer a comida é você mesmo. Então não adianta eu transferir, porque o resultado vai cair sobre mim. É uma pedra que joga para o alto. Vai cair só na sua cabeça, só o outro que tacou. Então é quando a gente aprende a não transferir essas escolhas. Eu não escolho nada. Não sei, passo. Não tem gente que adora passar? O que você quer? Quero nada. Quando você não escolhe, alguém vai escolher por você. Experimentem isso em pizzaria. Não sei o que eu quero. Tem dois que já sabem. Eu quero isso e isso. Você vai comer o que o outro escolheu. Quando eu não escolho, alguém escolhe. Então nós vamos aprender a fazer escolhas com responsabilidade. Muita. Não sei se compra esse carro, se compra essa blusa, se compra esse alfinete. Aprende a escolher. Vai errar? Vai. A coisa mais certa que nós vamos fazer é que nós vamos errar. E muito. Nós vamos errar muito. Mas conforme eu vou errando,
Na hora que eu buscar a causa daquele erro, que eu parar e falar, caramba, eu já errei 4 vezes nessas relações, trabalho. Qual é a causa? Que eu vou buscar a causa, eu mato a charada do problema. Aí eu completei a lição. Aí aquilo não retorna mais para mim. Porque quanto mais resisto, mais aquela prova insiste. Mais resiste, mais insiste. Então, quando eu realmente decodifico o problema, igual um problema matemático, e lhe dou a solução, ele não tem mais por que me amedrontar. Agora eu tenho que parar para descobrir a causa. Eu não posso transferir nem passar. Essa é a responsabilidade da encarnação. É ter, vistas também nessa escolha. Essa escolha não é para hoje. Vou escolher minha vida para hoje? Ou então um planejamento para 50, 60 anos só? Eu vou durar no máximo 90 anos. Não. A nossa escolha vai ser com vistas à eternidade, porque nós somos espíritos imortais. Então, hoje, uma determinada situação não me faz mal, mas eu tenho que olhar lá na frente. Hoje, se eu comer uma carne muito engordurada na minha idade, com o meu bom coração, não vai me fazer mal não. Mas se eu comer aquilo todo dia, a probabilidade de eu infartar lá na frente é lógica. É nós sermos lógicos. Então a escolha não é para hoje, a escolha é para a eternidade. E aprendermos com aqueles que se encontram à nossa frente, com esses espíritos que nos inspiram ao progresso. Então, é termos o nosso coração de estudante, como o Milton Nascimento fala na lição, coração de estudante, e olhar de aprendiz. Nunca perder esse olhar de aprendiz. Aprender, aprender, aprender sempre. E ter a generosidade de dividir com todos que te cercam as suas experiências. E não se envergonhar jamais do erro, porque ele te serviu como experiência para o novo acerto. Que Jesus, então, nos abençoe a todos, que todos nós, encarnados e desencarnados, tenhamos essa vontade de continuar aprendendo com alegria e fé nessa espiritualidade. Graças a Deus.